Já teve algum caso chocante que você pegou assim na rua, de que você virou e falou, em relação à mulher, tá? Em relação a esse assunto que a gente tá falando sobre sexo, sobre sexualidade. Alguma coisa que você nem quis botar no ar, assim, talvez. Ai, gente, algumas coisas. Assim, só pra eu pegar aqui no backup do meu cérebro, especificamente do quê? De relato de mulheres ou de fala de homem? Porque tem de tudo. Dos dois. Alguma coisa que você tenha ficado, tipo, muito marcante da fala da mulher. Não, da fala de um homem. Teve um vídeo que eu tava perguntando como você se sentiria se você fosse o único homem no mundo com várias mulheres e como você se sentiria se você fosse a única mulher no mundo com vários homens. Nossa. E aí teve um cara que falou que ele se sentiria muito bem, principalmente se fossem meninas novas, tipo, garotinhas. Eu não coloquei isso no vídeo porque eu achei que isso seria muito pesado. Sim. Nossa. E de mulher você não lembra nenhuma? Que Lembro de relatos, assim, absurdos. Mas teve uma moça uma vez que eu tava perguntando... O vídeo era... se ele fosse o amor da sua vida. Se ele fosse o amor da sua vida, ele não te abandonaria grávida. É um daqueles vídeos onde eu vou andando com as pessoas. Sim. Esse vídeo funciona da seguinte maneira. Eu tenho o começo da fala, que, por exemplo, que se repete em todas, né? Que era, se ele fosse o amor da sua vida... Complete a frase. Se ele não fosse amor da sua vida, o que ele não teria feito? E aí, a gravação desse formato de vídeo demora mais, porque é uma conversa, a pessoa conta a história, e a gente, dentro da história que a pessoa contou, a gente encontra em uma frase e faz a frase caber no tempo do vídeo, que às vezes a frase é uma coisa gigante. Eu falo pra pessoa, você não vai conseguir falar essa frase inteira andando, vamos diminuir, vamos fazer. E aí eu me lembro que teve uma moça que ela virou e falou assim, pra completar a frase, se ele não fosse amor da sua vida, ela, se ele fosse o amor da minha vida, eu não teria medida protetiva contra ele, é meu próprio filho, e me agrediu. E eu não quero falar sobre isso, tipo, e ela saiu, ela só falou isso e saiu. E eu fiquei assim, porque muitas vezes a pessoa conversa, às vezes chora, às vezes troca uma ideia, mas ela só falou e saiu, assim, eu fiquei meio... Aquilo ali devia estar engasgado de uma certa forma que ela só sentiu que ela podia jogar e ir, né? Às vezes a pessoa, na maioria das vezes, assim, esmagadora, é uma conversa longa. Às vezes a pessoa quer conversar, quer desabafar e não quer gravar. Mas ela só falou e saiu. Eu fiquei... E atravessou a rua e, não, sabe, eu vou correr atrás dela, mas acho que quando não há um tempo, assim, pro acolhimento da pessoa, é meio chocante. Sim. Mas acho que é mais ou menos isso, assim, tem muita coisa que a gente escuta na rua. Imagino. Nossa. Mas é uma troca muito rica, assim, sabe? É muito bom, porque recentemente teve um vídeo que eu tava gravando ali no centro e era uma mulher com um bebê e a mãe dela. E era sobre violência também no relacionamento. E ela falou, cara, eu acabei de sair da delegacia da parte dele. E eu acho que você tá vindo falar comigo sobre esse assunto é um sinal pra eu não voltar. Porque a mãe dele virou pra mim e falou assim, não termina, foi só uma vez. A sogra dela, no caso, né? Tinha falado pra ela perdoar o filho, não sei o quê, porque eles eram um casal. Eu falei, cara, não é assim. Sim. Não volta pra ele. Não volta. E olha quantas mulheres estão falando sobre isso, pra você não voltar, entendeu? Porque você não precisa ficar esperando várias vezes, porque tem isso, né? Sim. Ele perdeu a cabeça porque ele bebeu. Ele perdeu a cabeça, mas foi só dessa vez. E a violência, ela não começa na agressão física, né? Ela já começa lá atrás. E eu vejo que tem muitas mulheres que têm uma dificuldade muito grande de reconhecer o que é violência. Eu vejo pelos seus vídeos, eu vejo por relatos, né? Eu vejo por pessoas que eu conheço e que às vezes as pessoas viram e falam, caramba, eu fui tratada de certa forma, reconhece, fala que não curtiu, mas depois só não foi nada e só passa. A gente vê isso de uma forma muito... É esquisito o quanto é cultural, não deveria ser, para a mulher entender que, cara, você ser xingada, você ser ameaçada, não precisa ser violência física. A violência ela já começa antes. O físico é o estopim, é o que vai levar, infelizmente, a coisas muito piores, né? E é muito complicado. Assim, eu vejo esses vídeos, eu fico impactada, e aí eu vou relacionando com tudo que eu vejo ao meu entorno, e eu vejo o quanto é importante ter cada vez mais influenciadoras, mulheres, jornalistas, enfim, qualquer pessoa que seja, né? Até mesmo homens falando sobre isso, né? Porque é um assunto também que homens podem falar, né? Para se conscientizarem entre eles mesmos, né? Porque o homem, ele foi criado, parece que é para ser figura alfa, aquele que manda, aquele que ordena, né? Mas não. A gente sabe que não. A gente foi criado numa sociedade que, principalmente quem é de 90 para baixo, né?
de que bater numa criança era normal, né? Você bate pra colocar modos no seu filho. E como é que você vai explicar pra uma menina que apanhou a infância inteira que um grito, uma segurada no braço também é uma agressão? É uma coisa que é cultural e são microviolências. Às vezes é muito difícil de enxergar, porque parece que é uma coisinha boba. É como se fosse um grãozinho de arroz, é um negócio... é nada. Mas quando você olha, assim, de grãozinho em grãozinho, tem 1 quilo, sabe? É uma coisa que cresce. E esses padrões, eles voltam a se repetir, né? Porque é o pai que bateu, gritou na infância, xingou, você não faz nada, você é uma inútil. Aí ela vai se relacionar com os semelhantes que ela conheceu na infância, né? Até porque tem muito isso da menina procurar a figura paterna, né? Pra se relacionar, etc. E ela vai ver aquele padrão se repetindo de outras pessoas e vai falar, cara, isso é amor. Isso daqui que eu recebi na minha infância, que era ser xingada de que eu era inútil, era isso, era uma forma de carinho, porque ele tava cuidando de mim. Porque o adulto ainda passa isso pra criança, tô fazendo isso porque eu te amo. Eu te bato porque eu te amo, pra te educar. Limite. É isso. É cuidado, né? Isso. Existe uma ideia de cuidado que... Pois não vai, amigo. Pois é. Não vai. Então, existe esse negócio, a figura paterna como esse negócio do cuidado, etc. E quando essa figura paterna bate... E materna também. Materna também. Sim. Não, e também existe muita violência contra o homem, que é uma coisa que não é debatida. Sim. Né? Tem muitos meninos que sofrem violências sexuais. A consequência é diferente nesse sentido, né? Porque a menina apanha e ela lida aquilo como um cuidado no futuro. O menino apanha, entende que é aquela maneira que ele tem que lidar com o mundo também, com a violência. Não, e eu digo até o contrário, até falando de violência sexual, o menino também sofre violência sexual e muito parte de uma inicialização, ele sente que ele está sendo iniciado a uma vida sexual porque ele tem que ser homem. Então, aquilo ali que ele sofreu não foi violência. E é até difícil isso para menino e para menina, porque assim, tem uma certa idade que a criança ela começa a sentir prazer. Então, para ela é difícil distinguir o que é um prazer bom, o que é um prazer abusivo. E pro homem mais ainda, porque o homem ele se sente que ele tá sendo inicializado na vida sexual. E se relata pros amigos ou pra alguém e fala, pô, que sorte. É isso. E aí imagina a confusão na cabeça de um pré-adolescente, de uma criança que tá virando ali, né, adolescência, de entender que não, aquilo ali foi violência sexual. Então, assim, é pra ambos os lados. É muito importante a gente falar isso. Eu conheço um homem adulto que acha que foi sorte ele ter sido iniciado pela babá dele quando ele tinha 10, 11 anos de idade, assim, sabe? É aquilo que você estava falando bem no começo, né? O machismo afeta o homem também de uma forma que... ele foi iniciado, ele foi exposto à sexualização de uma forma muito precoce. 10 anos. Não deu tempo, não tem consentimento se você é criança, entendeu? Então, existe por um lado existe um lado, né, do abuso contra o homem, principalmente o heterossexual, que não vai conseguir falar sobre isso, que vai ter uma dificuldade maior de falar sobre isso, né? Porque se for uma mulher que abusou dele quando ele é criança, ele não vai ver como abuso, porque é lido socialmente como sorte, como uma iniciação. E se foi um homem que abusou dele, ele sendo heterossexual, ele não vai falar sobre isso, porque ele acha... Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, inclusive, de um rapaz que fala sobre isso, né? Ele não vai falar sobre o fato dele ter sido abusado por um homem, porque na cabeça dele e na cabeça de muitas outras pessoas na sociedade, se ele é um homem que foi abusado por outro homem, então ele não é hétero. Isso. Mas como assim, gente? Você é hétero se você gosta da pessoa do mesmo sexo que você, do mesmo gênero. Você não deixa de ser hétero porque você foi abusado, sacou? Então, é uma dificuldade muito grande, assim, de falar sobre. É muito complexo. Sim. Pesadíssimo. Pois é. E teve, assim, no seu canal, você tem algum vídeo que você sinta mais, que você tenha um carinho mais especial, assim, pelas consequências que ele possa ter gerado? Acho que não. Acho que tem conteúdos e conteúdos Sim. por fase, sabe? Tem vídeos que... talvez, assim, acho que tem... não vídeos específicos, mas vídeos de momentos. Eu gosto muito do Eu Apanhei e Não Morri, que era completa a frase. Eu apanhei e não morri. Foi muito difícil gravar esse vídeo. Esse foi um dos vídeos, assim, mais... Engraçado, tem gente que acha que os vídeos são combinados, né? Cara, mas eu teria que ter... Eu adoro que você teria que ter... Olha, agora você vai falar isso. Existe um ensaio antes, né? Do tipo assim, você quer participar? Quero.
consegue falar Tem alguma tal história, coisa? né? Tem alguma história? Esse vídeo do Eu Apanhei e Não Morri foi muito, muito, muito difícil de gravar. A gente gravou em vários lugares diferentes, porque muitas pessoas apanharam, mas a quantidade de pessoas que apanhou é muito grande. Mas a quantidade de pessoas que apanhou e que topa falar sobre isso na internet é menor. Sim. A quantidade de pessoas que apanhou e que entende que isso foi uma coisa ruim, Menor que ainda. trouxe, né, problemas aí pra vida adulta, é menor ainda. A quantidade de pessoas que topa falar sobre as consequências do fato de ter apanhado e talvez os pais assistirem isso na internet é muito menor. E as pessoas que topam, que conseguem falar, que vão conseguir gravar isso num vídeo enquanto anda, é menor ainda. Então, assim, foi um vídeo muito difícil, porque a gente escutava coisa tipo, caramba, eu concordo, mas se minha mãe vê, ela não vai gostar. Mas meu pai vê, ele, não, porque apanhei e teve problemas, mas acho que se meu pai assistir, a gente já tá bem hoje em dia, eu não quero falar sobre. Então, foi um vídeo que teve uma dificuldade muito grande de ser feito, mas foi um vídeo muito bom pra mim, porque também foi um processo de descoberta, sabe? Eu lembro que eu tava relendo Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, e tem uma parte nesse livro que ela fala sobre as consequências de uma família disfuncional, de uma infância com violência, de como você... Toda essa história que a gente já falou um pouco sobre, né? De quando você sofre a violência na infância, você traz isso para os seus relacionamentos amorosos e você lê uma certa agressividade como amor, e ela traz isso, inclusive, no livro, né? Que não há amor quando existe violência. Então, foi uma virada de chave, assim, tipo, ler esse livro pela primeira vez foi uma coisa que eu fiquei assim... Eita, eu tava começando a fazer terapia pela primeira vez na vida, eu fiquei, eita caramba, isso que eu tô vivendo no meu relacionamento, será que é violento? Eu tava no relacionamento, e eu comecei, sabe, quando você começa a tomar consciência, você fica assim, é violento isso? Eita caramba, eita, não pode, amor, você faz isso, não faço não, o que é aí? Você não recebeu, de certa... não recebeu de forma boa, e acho que talvez seja mesmo, né? Caramba, então assim... tomar consciência disso. A terapia ela foi importante pra que você finalizasse esse seu relacionamento? Ou ela veio depois? Se não fosse terapia, eu não tava aqui hoje, gente. Eu tava, assim, em memória. Eu não estaria viva. Eu ia acabar com a minha vida, assim. Eu tava péssima. Eu tava na pior fase da minha vida. E o relacionamento, muitas vezes, ele vem... E você se doa e você se perde naquilo. E não só pelo relacionamento, mas por consequências da vida que eu fui levando sem nunca ter olhado. Porque foi uma infância violenta... Foi abuso sexual, físico, psicológico, emocional, tudo quanto é tipo de coisa que você vai tentando mascarar e achar que tá tudo bem, enquanto você não para e olha e fala, ei, caramba, tem um rombo na minha alma. Tô tentando remendar de formas meio disfuncionais, acho que não tá funcionando. Então, a terapia me fez conseguir reinventar minha vida e sobreviver, assim. Não haveria canal, não haveria vida, não haveria nada se não fosse a terapia. Mas, só pra concluir o lance desse vídeo, eu acho que conseguir entender... Primeiro foi a compreensão de que o relacionamento não era uma coisa que me fazia bem. Conseguir sair do relacionamento, a gente morava junto, conseguir sair da relação, conseguir sair da casa e tudo. E depois conseguir entender que eu replicava aquele padrão em outros relacionamentos, porque saí de um relacionamento de 4 anos, entrei em outro. Menos, não era assim naquele nível, mas também não era relacionamento saudável, digamos assim, né? Então, entender que havia um padrão e perceber que outras pessoas também têm esse padrão e conversar, isso já era um outro nível, que já foi, sabe, bastante tempo depois, mas conversar com outras pessoas na rua... Mas deve ter feito parte do seu processo terapêutico no muito, geral, né? Mas faz, assim, eu vou gravar vídeos na rua e é um processo terapêutico pra mim, a conversa com as pessoas, e muitas vezes rola identificação do tipo, o que aconteceu? E a pessoa fala, eu fiz isso, eu também. Sim. Caramba, como é que é isso pra você? Eu tô fazendo terapia. Não tô. Como é que é isso? E uma das moças, acho que é uma das primeiras que aparece nesse vídeo, ela fala sobre relacionamento. Tem uma menina que ela falou assim, eu apanhei e não morri, mas quando eu fui estuprada pelo meu ex-namorado, eu não percebi que era, quando eu fui agredida, teve alguma coisa assim de agressão de relacionamento, eu não me lembro agora como é que foi especificamente a frase dela, mas foi uma coisa assim de uma violência que ela sofreu dentro da relação que, cara, é igual, assim, sabe, a gente não percebe, porque tá tão acostumado com a violência que não entende que é mesmo? Caramba!
Nossa, não tava sabendo. Tem essa questão do abuso, na maioria das vezes, na verdade, de dentro de casa, dentro do seio familiar, né? Inclusive pelos próprios companheiros. Então, nossa, E aí, esses vídeos em específico, eles tocam de uma maneira mais... especial, não é a palavra correta, mas... Sensível. Talvez, né? Sim. Eu acho bem interessante falar, porque... Sinto que tá sendo legal a troca com pessoas que já viveram isso e sinto que também, de certa forma, eu tô mandando uma mensagem pra meu eu do passado, que assim como eu li os livros que eu li, como eu tive o privilégio de conseguir fazer terapia, fiz uma terapia social, mas eu tive alguém que falou pra fazer, sabe? Tem gente que precisa disso, que precisa desse incentivo, que precisa ver. Eu não acho que um vídeo vai mudar a ideia de alguém. Eu não vou convencer ninguém de absolutamente nada, mas é um conteúdo aqui, outro ali, é um livro que você lê, uma conversa que você troca, é uma pequena sementinha que eu tô plantando na cabeça de alguém, sabe? E eu recebo relatos de mensagem, já recebi relatos, assim, pessoalmente, de pessoa que falou... Cara, eu vi um vídeo seu e percebi que tava numa relação tóxica. Você me ajudou a sair do relacionamento. Eu já recebi mensagem tipo, odeio você, minha namorada brigou contigo por causa do vídeo seu, entendeu? Tipo...